Como eu fiz para ser aprovada em medicina pelo FIES com a nota do Enem? Eu entrei na faculdade de medicina em 2021 e eu entrei pela nota do Enem através do programa do FIES. E na época eu já tinha feito algumas provas do Enem. Eu pensava mais em faculdades públicas, mas o FIES era uma opção para mim caso eu demorasse para passar. Com a nota do meu segundo ano de cursinho, eu fui aprovada pelo FIES e aí eu decidi fazer faculdade na Universidade 9 de Julho, em São Bernardo do Campo. Primeiro eu queria falar sobre a aprovação. Na época, eu lembro que a minha prioridade era fazer provas antigas do Enem. Em 2021, eu não usava nenhuma plataforma específica que tinha tudo no lugar só. Eu usava uma mistura de várias coisas e isso foi uma das coisas que me atrapalhou muito. Uma plataforma de biologia, uma plataforma de matemática e eu não fazia tantas questões igual hoje em dia eu faço para prova de residência, por exemplo. Eu tô no 6º ano da faculdade e agora eu tô estudando para outro processo seletivo, que é a residência médica. Hoje em dia eu vejo que eu faço, por exemplo, muitos flashcards, muitas questões, muitos simulados. E se eu tivesse usado a estratégia que eu tô usando agora para passar no vestibular, provavelmente eu teria entrado muito antes ou teria entrado numa faculdade federal, uma faculdade pública. Justamente por isso que eu queria fazer esse vídeo. Descobri uma plataforma que ela chama estuda.com. Eu descobri agora ainda na faculdade, mas eu queria trazer essa dica para vocês, porque eu lembro que quando eu prestava vestibular, eu tinha várias plataformas que eu usava e não tinha tudo num lugar só. E eu não usava estratégias como ver minhas métricas, ver se eu tô evoluindo, fazer muitas questões. Eu fazia, só que não nesse ritmo que a gente precisa para passar numa faculdade federal para ser aprovada no Enem. E a estuda.com, ela tem muitos recursos que, assim, eu queria ter tido esses recursos quando eu tava prestando vestibular. Então, eu quero fazer um tour pela plataforma para vocês verem e, enquanto isso, eu vou dando algumas dicas que eu acho relevantes também para aprovação de vocês. E no final, eu conto também um pouquinho sobre o processo do FIES, que eu sei que muita gente tem dúvida. Essa aqui é a plataforma da estuda.com, então tem questões, simulados, você pode gerar um simulado, fazer provas antigas. E aqui tem a parte que eu mais gosto, que é a das estatísticas. Lógico que tá zerado, porque eu tô na faculdade de medicina, então não tô estudando pro Enem. Mas, ó, tem a taxa de acerto, questões no período, certas, erradas. E isso é uma estratégia ótima para vocês que querem saber se vocês estão evoluindo. Isso aqui é perfeito para você realmente saber se você vai ser aprovado no final do ano. Se você estiver acertando porcentagens altas aqui na plataforma, você vai ter a certeza maior de que você tá perto da sua aprovação. Essa plataforma, ela te dá também conteúdo. Aqui você tem as videoaulas das matérias, então você tem física, química, biologia, história, tudo que você precisa para ser aprovado para o Enem. E a redação, que é um ponto altíssimo no Enem, que diferencia muitos alunos. Se tiver uma nota boa na redação, a chance de você ser um dos aprovados também é muito maior. A redação, ela é a base, gente, não dá para esquecer. E você pode fazer redação toda semana aqui nessa plataforma. Essas duas ferramentas também, Raio-X do Enem e o simulador do Sisu, que você pode melhorar o seu desempenho e aumentar suas chances. A parte das questões tem todo o conteúdo e você pode separar, inclusive, por instituição, por ano, dificuldade. Isso aqui é ótimo, questão é a base dos estudos para a prova. Para qualquer prova que você for prestar, você tem que fazer muita questão, gente. E assim, não tô falando de 20 por dia, não. Tô falando de 50, tô falando de alto nível de questão e fazer das provas que você quer. Então, por exemplo, você quer USP, você tem que prestar USP. Assim, fazer pelo menos uma prova por mês. E essa plataforma tem muito recurso para isso. Tem prova de tudo quanto é lugar que vocês imaginarem que vocês vão prestar. E aí, no meu caso, eu vi que as inscrições do FIES abriram e eu decidi colocar a minha nota do Enem. Aí você coloca a sua nota do Enem e você tem todo um sistema onde você pode escolher as faculdades que você quer entrar. E aí você vai começar a entrar na fila, né, da lista da aprovação dessas faculdades. Apareceu pra mim que eu fui selecionada na faculdade e aí automaticamente eu tive que enviar alguns documentos pro FIES. E o que acontece? A faculdade, ela vai mandar vários documentos que você precisa. Então, por exemplo, carteira de trabalho, a renda da sua família, o imposto de renda das pessoas que provêm a renda da sua família. Tudo tem a ver com essa parte da renda para eles verem que você realmente está apto para receber esse benefício. Como que o FIES funciona? No meu caso, o meu não é 100%, eu pago uma parte da faculdade e o resto eu vou pagar quando eu for formada já. É isso, gente. Depois que você é aprovado pela parte da nota, da parte financeira, você vai no banco e aí você vai fazer o seu contrato realmente do financiamento. E aí você vai assinar. Algumas pessoas precisam de um fiador, que é alguém que tem algum bem material que caso você, por exemplo, não pague, aquela pessoa vai pagar a sua dívida. Mas no meu caso eu lembro que eu não precisei. Eu sei que em alguns casos não precisa do fiador. Você entrega os documentos e você já pode começar a faculdade. A única coisa que você tem que fazer é o aditamento, que é como se fosse uma renovação assim do seu financiamento todo semestre. Mas tem outras formas, né, de fazer a faculdade. Você pode
fazer a faculdade pública, a federal, né, estadual, municipal. Você pode fazer o ProUni, que o governo vai pagar a faculdade pra você. E você pode fazer os financiamentos, que aí você vai pagar depois de formado. E foi o que coube na minha realidade para aquele momento que eu estava passando de estudos. Pra mim, compensou muito mais fazer o FIES e já começar do que tentar estudar mais um ano. E hoje eu vejo que eu não estava preparada para passar, faltava muito ainda. E faltava estratégias mesmo, algumas das estratégias que eu falei pra vocês no começo do vídeo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo!